Olá, tudo bem? Vamos a mais um bate-papo aqui a respeito dos escritos bíblicos. E a gente fica muito chateado, né? Porque eu não consigo entender o porquê que as pessoas elas acham dificuldade e, e, e ler a Bíblia e não entender, sabe, velho? Eu fico muito, sabe, sei, sei como, não sei qual é o motivo. O que dificulta uma pessoa pegar um escrito bíblico e ler. Porque quando ela pega um gibi, ela lê, ela consegue entender. Quando ela pega uma revista, ela lê, ela consegue. Hoje em dia nem tanto, né? Mas na época dos jornais, a pessoa pegava um diário popular, lembra aquele que torcia e saía até hemoglobina? E a pessoa consegue ler uma notícia. Aquelas revistas, né? Que você chegava normalmente, chegava em algum lugar, em consultório, alguma coisa, e lá você via, tinha aquela revista lá, a pessoa estava num consultório dentário, estava aguardando ali, ela pegava aquela revista e ia lendo, e ela entendia. Ela pega uma carta de cobrança que chega, e ela consegue entender que aquela cobrança é dela. Ela pega um contrato pequeno, simples, ela consegue entender aquele contrato. Mas aí pega-se a Bíblia, um texto, uma palavra que quando eu estava na religião eu tinha dificuldade de entender, mas hoje você pega a Bíblia, mesma coisa de você estar lendo uma, um manual de alguma coisa. Quando você vai montar um ventilador de teto, vem aquele manual, e olha que montar ventilador de teto é terrível. Mas você pega com paciência, você vai lendo ó, o parafusinho aqui, a porquinha ali, a arruela, ou a colinha e não sei o que lá. Quando você pega um manual de um guarda-roupa, de um armário, você começa a pegar ali, ler, dali a pouco o armário está montado, a estante, o rack está montado. Coisa simples, né? Está montado. Mas não, a Bíblia não. A Bíblia a pessoa pega, lê, está escrito. E ela não entende. Claro, se você pegar na sua casa, no caminho do seu trabalho, de repente você tem um aplicativo aí no celular, e você lê, você vai entender, sabia? Você vai entender. Mas, claro, precisando apenas de um empurrãozinho. Mas quando você está dentro de uma religião, debaixo de uma doutrina, a conta não fecha. Você pega, lê aquilo, na sua cabeça você fala, peraí, é isso mesmo. Quando você ouve o pregador falando, aí pronto. Aí cria aquele salseiro na cabeça da pessoa, cria aquela confusão, aí você não entende. Eu era assim. Talvez você está nessa situação de não entender. Veja o que está escrito aqui, ó. O tema desse vídeo aqui, live aqui, e essa live que você está vendo, essa garotinha é minha neta, 2 anos e pouquinho, essa minha preciosinha, e eu tenho mais um netinho também de 8 anos. Olha aqui, em Hebreus capítulo 9, versículo 26, e o tema deste vídeo, por que a religião não aceita que o fim dos tempos já se cumpriu? Por que a religião não aceita que o fim dos tempos já se cumpriu? Eu acho que aqui o volume deve estar meio baixo, que agora que eu estou vendo. Deixa eu ligar aqui, pôr esse microfone aqui de lapela. Deixa eu ligar aqui, peraí. É isso. Entendeu a luz? Aí, oi. Se alguém puder falar aí se melhorou, agora melhorou, né? Porque agora tem som, né? Não tava tendo, o som tava bem baixinho, né? Chegou aí, né? Tranquilo, hein? Melhorou aí o som? Tá, deve ter chegado. Daqui a pouco alguém fala se chegou ou não. Por que a religião não aceita o fim dos tempos? Por que a religião não aceita que o fim dos tempos já se cumpriu?
Você pega essa passagem aqui, ó, de Hebreus, capítulo 9, versículo 26. Pegue sua Bíblia e confira. Veja. Assim está escrito no texto da Nova Almeida Atualizada. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Eu vou ler de novo aqui, tá? Hebreus capítulo 9, versículo 26. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E aí? Qual a dificuldade que você tem de entender esse versículo aqui de Hebreus 9, 26? Se você ler o contexto, você fala de sacerdócio, de sumo sacerdote, que o sacrifício de Cristo foi perfeito e tá. Aqui o escritor fala que nos dias que ele derramou do sacrifício dele, já era o fim dos tempos. Ou estava começando o fim dos tempos, gente. Porque até Pedro, quando estava lá, em Atos 2, do versículo 14, Pedro falou para aquelas pessoas que estavam do lado de fora daquele local onde eles estavam ali ministrando as profecias, quando o Espírito Santo, que era o próprio Deus, em forma de línguas de fogo, concedeu dons àqueles homens e eles começaram a falar em outros idiomas. Começou a falar em glossa. Nunca foi balabachúrias cantarábias. Aí Pedro, muita gente começou a questionar. Esses homens devem estar embriagados, porque estão falando em outras línguas e outros idiomas. Aí Pedro foi lá fora e falou, não, esses homens não estão embriagados, afinal de contas, ainda são 9 horas da manhã. O que está acontecendo aqui é o que foi profetizado pelo profeta Joel, que no final dos tempos, Deus derramaria do Espírito dele. Então aquela situação, aquele dia de Pentecostes, já era o fim dos tempos. Já era o fim da era. Estava acontecendo exatamente o que Jesus havia falado aos seus discípulos lá em Mateus 24, 34. Não passará esta geração sem que tudo aconteça. Mas a religião tem muita dificuldade de entender isso. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas. Será que o escritor aqui, que eu particularmente, não, eu acredito que foi Apolo que escreveu, será que Apolo estava falando aos hebreus? Estava, porque essa epístola, a carta aos hebreus. Será que ele estava doidão? Será que ele tinha fumado a erva do índio? Será que ele estava sendo um falso profeta? Será que ele não tinha uma exegese, uma hermenêutica? O que você acha? Mas ele estava falando que era o fim dos tempos, aquela situação que estava aqui, que aconteceu com Jesus ali, já era o início do fim dos tempos. Então, conforme esse versículo, entendemos que todo aquele que nos dias de hoje, quase 2000 anos depois, ainda fica por aí falando que Jesus vai voltar, que acontecerá o fim dos tempos, então, conforme esse escrito, nós temos o direito de chamar uma pessoa dessa de mentiroso. Nós temos o direito de chamar eles de falso profeta. Uma pessoa que diz que Jesus ainda vai voltar, que ainda acontecerá essa situação. Olha, Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 2. Hebreus capítulo 1, versículo 1
e 2. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Mas nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. Aqui também o escritor estava falando que eram os últimos dias. E aí? Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 29 ao 31, assim disse Paulo. Veja. Mas, isto digo, irmãos, o tempo se abrevia. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram como se não chorassem. Os que se alegram como se não se alegrassem. Os que compram como se nada possuíssem. Qual é o entendimento disso daqui? Mas isto digo, irmãos, o tempo se abrevia. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados. Paulo aqui estava numa situação de transtorno. Paulo estava em uma situação de alucinação. Fecha o olho e tenta se colocar naquela cena. Vamos dizer que você era um casado e você estava ouvindo Paulo falar essas palavras. Mas isto digo, irmãos, o tempo se abrevia. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados. Por que será que Paulo estava falando aquilo? Para os casados ficarem como se fossem solteiros. Por quê? Porque o dia do Senhor já estava chegando, gente. E a aflição, a tribulação seria tal que se eles estivessem como solteiros, o sofrimento seria menos. Ou então Paulo estava querendo dizer aqui que eles, na situação como solteiros, eles poderiam evangelizar mais ainda, pregar mais ainda, anunciar a vinda do reino de Deus, porque o reino de Deus estava próximo naqueles dias. O dia do Senhor estava chegando. O juiz já estava às portas. É difícil entender isso? Hein? Ronaldo Ricardo, é difícil, Ronaldo, entender isso? No capítulo 10, versículo 11, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. E aí, Luana, como faz com um negócio desse aqui? Como que pode futurizar a vinda de Cristo? Como que pode futurizar o fim dos tempos? Como que pode? Se há quase 2000 anos, os discípulos, os irmãos daquela época, da igreja primitiva, eles estavam falando, anunciando que os últimos dias tinham chegado, que o fim dos tempos tinha chegado. Como que eu posso ser um futurista? Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, eles distorcem essa passagem aqui. A religião distorce isso daqui. E não passa o verdadeiro entendimento de Hebreus 10, 25. Não deixemos de nos congregar. Não deixemos de nos reunir, como é costume de alguns. Quem é que tinha costume de se reunir nas sinagogas naqueles dias? Eram os gentios que se reuniam como igreja? Não. Quem tinha costume de se reunir ali eram os judeus. Afinal de contas, esta carta chama-se Carta aos Hebreus. Epístola aos Hebreus. Então o escritor aqui estava direcionando a palavra dele aos hebreus que estavam saindo do judaísmo e vindo para a graça do Cristo ressuscitado. Coisa maravilhosa, hein? Erivan Moraes.
Não deixemos de nos reunir, como é costume de alguns, claro. Alguns que estavam ali tinham costume, conforme a lei, conforme o mandamento dado por Moisés, como está lá em Salmo 122, versículo 1 ao 4, foi um mandamento a Israel, eles se reunir, buscar Deus no templo que havia em Jerusalém. Como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Que dia era esse que estava se aproximando? Por que ali o escritor de Hebreus, Apolo, eu vou falar assim, ele estava falando que já que era costume deles, então eles deviam sim se reunir ainda mais para falar de Cristo, porque o dia com D maiúsculo estava chegando. Que dia era esse? O dia do Senhor. Apocalipse 1:10. Por isso que o livro do Apocalipse existe 22 capítulos. Porque foi falado do dia do Senhor, do juízo de Deus. Aí você conseguindo interpretar essas partes que nós lemos do fim dos tempos, aí o que reforça que realmente aconteceu o fim dos tempos? Reforça em Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Uma parte. Porque se eu fosse pegar aqui passagens que Jesus falou quando ele viria, então aí sim. Achei-me no Espírito no dia do Senhor. O dia tão falado, o dia profetizado. O grande dia que estava chegando. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta. Olha. E lá no capítulo 14, versículo do 6 ao 8. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Versículo 7. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Apocalipse 14, versículo 7. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Versículo 8. Um segundo anjo o seguiu, dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Quem era essa Babilônia aqui? Era o Vaticano? Onde está o Papa? Essa Babilônia é onde está o morcegão? Lá no Brás? Não. Aqui era Jerusalém, que estava sendo destruída. É onde tinha o templo que os israelitas adoravam Deus, que a nação de Israel levava os dízimos, que eram mantimentos, praticavam sacrifícios, holocaustos, votos. Vou ler o 7 de novo. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Se fosse algo para o futuro, como que João iria declarar isso no tempo presente dele? Por que foi no tempo presente? Porque ele estava em espírito no juízo que estava acontecendo em Jerusalém, no dia do Senhor, porque o fim dos tempos tinha chegado. Assim nós lemos em Hebreus, Coríntios, Apocalipse 18:10, e conservando-se de longe com medo do tormento, diz: ai, ai de você, grande cidade Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o seu juízo. Então são por passagens dessas que... Tem mais aqui ainda, deixa eu ler aqui, vai. Apocalipse 19:2, pois verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E aí? Julgou ou não julgou? Então
Então, de onde a teologia tira para falar, gente, que Jesus ainda vai voltar, que o juízo ainda vai acontecer? Por isso que nos comentários aparecem pessoas falando, me xingando, de um monte de coisa. Mas argumento com texto bíblico, as pessoas não têm. Eles não mostram, sabia? Eles não entram aqui colocando, escrevendo, olha aqui, conforme tal, você está errado por causa disso. Não. Entram pessoas com seus achismos, sem nenhum conhecimento. Aí quando você lê aqui, pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E lá no capítulo 20, versículo 4, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. A quem foi dada autoridade para julgar? Lá em Mateus 19, 27, 28. Então Pedro, tomando a palavra, disse, eis que nós deixamos tudo o que e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? Versículo 28. Jesus lhe respondeu, em verdade lhes digo que, na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Olha aqui, Jesus estava, Alberto Lírio, você que entrou agora, Jesus estava falando para os discípulos que eles sentariam em 12 tronos, claro que isso é espiritual, para julgar a meretriz, a Babilônia, a grande prostituta. Aí você lê em Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 4, vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Meu Deus! Como que eu vou futurizar isso? O que Jesus falou em Mateus 19 foi futuro. Mas quando chegou o Apocalipse capítulo 1, versículo 10, que foi o dia do Senhor, então João viu lá no capítulo 20, 12 tronos, onde se assentaram aqueles que estavam preparados, que tinham sido convidados para julgar a nação de Israel. O problema, gente, é que as pessoas pensam que esse juízo ainda virá porque eles pegaram Daniel capítulo 7, versículo 13, quando Daniel falou, eu vi um semelhante ao Filho do Homem que via por sobre as nuvens. Aí eles pegam outras passagens que Jesus disse que viria por sobre as nuvens com os anjos, e os anjos fariam a colheita. Só que eles esquecem também que Jesus falou. Então, quando Jesus fala isso, Paulo e outros discípulos falam que o Filho do Homem viria por sobre as nuvens, era uma referência a Daniel capítulo 7, versículo 13, que foi o juízo. O Daniel estava profetizando o juízo, como seria o juízo. Então, quando Jesus falava, porque Jesus leu os profetas, Jesus leu os salmos, leu as leis. Então, Jesus usava exatamente a profecia de Daniel para falar que o Filho do Homem viria por sobre as nuvens. Tanto que em Mateus 26, 64, quando Jesus falou que em breve eles ali iriam vê-lo vindo por sobre as nuvens, o sumo sacerdote rasgou as vestes. Porque Jesus estava falando exatamente como estava Daniel 7,13. O sonho, a visão que Daniel teve. A visão do juízo. Mas também Jesus falou em Lucas capítulo 17, versículo 27, versículo 24. Lucas 17, 24. Assim foi dito, ó. Porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. E ele também falou em Mateus, capítulo 24, versículo 27. Olha aqui. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente
e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Você consegue entender? Quando se falava, tanto faz Jesus, Pedro, Tiago, Barnabé, a rainha de Sabá, tanto faz. Quando eles falavam que o Filho do Homem viria por sobre as nuvens, aquilo era um juízo profetizado por Daniel. Mas o que aconteceu lá no ano 70 foi que Jesus veio como juiz. O julgamento se deu de uma forma espiritual, porque o reino de Deus não é o reino carnal. O reino de Cristo não é o carnal. O reino foi estabelecido no espírito, foi estabelecido na consciência, foi estabelecido em algum lugar que não tem nenhuma ligação, nenhuma união com a natureza carnal do ser humano. Aí foi estabelecido, se cumpriu o evangelho, se cumpriu o reino de Deus. Assim foi o juízo de Deus. Então essas palavras de Daniel 7,13, o Filho do Homem virá por sobre as nuvens, gente, isso foram sombras, foram figuras e alegorias do que realmente iria acontecer, e aconteceu de uma forma espiritual. Se existisse Jesus de Nazaré ainda, e ele estivesse por aí zanzando, com quase 2000 anos só na Terra, então poderia ser que ele iria pular de um arranha-céu, ele iria lá, do jeito que a tecnologia está avançada, iriam fazer um tapete mágico com motorzinho, e ele viria com esse motorzinho, com esse tapete mágico. Mas não é, o entendimento da Bíblia não é assim. Quem entende a Bíblia no literal são os religiosos. Eles entendem a Bíblia no literal. Mas Deus não é carnal. Deus não é literal. Deus é espiritual. Tá bom? Por que a religião não aceita o fim dos tempos, já que se cumpriu? Claro que nós sabemos o porquê que eles não se esforçam para entender isso. Eles se esforçam realmente para não ter esse entendimento. Porque esse entendimento liberta as pessoas. Imagine quando chegar o tempo que a humanidade, uma boa parte da humanidade, ficar sabendo que Jesus já voltou, que Deus não está em tempo de pedras, que o juízo já aconteceu, que o fim dos tempos já aconteceu, que o reino de Deus já foi estabelecido, que o evangelho eterno já foi cumprido. O evangelho eterno é Deus em nós, é o templo dele em nosso espírito. Então, quando acontecer isso, esses templos religiosos, eles irão ser aniquilados, eles serão destruídos, eles ficarão vazios. Será morada de aves de rapina, será morada de morcegos, de pardais, será um local de criame de ratos. É isso que vai acontecer. Por isso que eles não fazem o mínimo de esforço de entender o fim dos tempos, tá bom? Então vou encerrar por aqui. Eu peço que você venha humildemente, por gentileza, se inscrever se você acha que tem coerência no nosso trabalho, que você venha compartilhar, que você venha comentar, ative o sininho para você ser lembrado e vamos em frente, falando da palavra do nosso Pai, do Pai do nosso Espírito. Tá bom? Até a próxima, se assim Ele permitir. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau.